Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 8h22, Fernando Schiller, cientista político colunista aqui do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, é claro, acompanhando muito de perto a eleição na Câmara, essa aí, como se diria na linguagem do Turf, barbada, né, Schiller? Agora no Senado, a situação mais interessante. Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Pedro, Sônia, nossos ouvintes? Olha, de fato, a eleição na Câmara, favas contadas, quer dizer, o Arthur Lira conseguiu, eu não diria milagre aqui, né, mas é habilidade, uma série de um contexto determinado de ser quase candidato unânime, né? Então ele vai ter a oposição do Chico Alencar, que é um deputado experiente do pessoal do Rio de Janeiro, mas é aquela famosa marcação de posição, então não tem nem muito não tem nem muita polêmica. O Arthur Lira aqui, só uma nota interessante sobre isso, quer dizer, o Arthur Lira ele conseguiu rapidamente fazer a conversão, quer dizer, no início da transição ele já fechou um acordo com o Lula, e foi um acordo muito pessoal, quer dizer, da liderança pessoal dele, não é? E aí é um interesse mútuo, quer dizer, o PT precisa aliança na Câmara, né? E não tinha força para bater contra o Arthur Lira, e fez um acordo pragmático, né? Então isso vai ser uma larga margem aí, a votação na Câmara dos Deputados. Mas no Senado a situação é mais complexa, por N razões, né? Primeiro pela figura do Rogério Marinho. Ali você tem uma disputa entre o Rogério Marinho, o Rodrigo Pacheco e o senador Eduardo Girão, que é o candidato para marcar a posição, o candidato do Podemos do Ceará. O Podemos vem encolhendo no Senado, né? Em função da migração para o PSB, PSD, que vem acontecendo dentro do Senado, mas vamos lá. A grande questão é que houve um crescimento das legendas mais à direita dentro do Senado. Então o senador Rogério Marinho ele tem apoio de três legendas fortes, né, que é basicamente o PL, o Republicanos e o PP. Obviamente se reproduz ali uma polarização que vem da eleição. Então, do outro lado, o Rodrigo Pacheco ele tem apoio de todos os partidos que se aglutinaram em torno do Lula. Aí entra PSD, bom, que é o partido dele, entra a União Brasil, pelo menos boa parte, obviamente o PT, PSB, o MDB, enfim, quer dizer, são os partidos que se organizaram em torno da candidatura Lula, né? E esses partidos se você contar só o número das bancadas, você tem 51 senadores, né? Se a gente for assim pelo rigor da matemática, o Rodrigo Pacheco teria hoje 51 votos, o Rogério Marinho 23 votos. Quer dizer, essa é a composição do acordo das bancadas. Obviamente a votação é secreta, Thaís, é secreta, né? Então pode ter traições. Então, quer dizer, a grande aposta do Rogério Marinho são as traições. Então eu vou dizer, analisando isso, estou acompanhando muito de perto essa disputa, não acredito em grandes traições, né? Porque não haveria grandes razões para isso, né? De fato, quer dizer, a gestão do Rodrigo Pacheco é aquela gestão, digamos assim, que ela não agrada muito ninguém, mas também não desagrada, né? Ela desagrada, evidentemente, quem gostaria de um Senado mais proativo no controle do STF, né? Porque, quer dizer, no fundo, um pano de fundo dessa eleição no fundo, a relação do Congresso Nacional, né, que cabe ao Senado Federal na supervisão das ações do Supremo Tribunal Federal, e em especial do ministro Alexandre de Moraes, né? Então tem muitos pedidos lá, todos os pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes não foram nem sequer pautados pelo Rodrigo Pacheco. Quando teve aquele pedido feito pelo presidente da República, o Bolsonaro, ele mandou devolver, né, ele sequer considerou. Então, quer dizer, ali há muita, eu não gosto de lidar, eu gosto de lidar com fatos. Então, assim, há muita informação sobre pressão, inclusive exercida por ministros do Supremo Tribunal Federal na eleição, né? Mas aí entra muito disque de Brasília, mas é tão óbvia, digamos assim, o interesse, né, assim, do Supremo, pelo menos da maioria do Supremo na eleição do Rodrigo Pacheco, que é bastante plausível isso, porque você tem um órgão do Congresso Nacional, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o Senado, que simplesmente que chancela as posições do Supremo, né? E o Rodrigo Pacheco, nesse ponto, ele foi muito decidido. Ele é visto em Brasília como um político, digamos assim,
retórico, um político sem muita posição, um político que não tem uma agenda forte, não tem um comando forte da casa como tem o Arthur Lira, né? Mas numa coisa ele foi muito forte, né? Ele foi muito decidido, ele chancelou 100% todas as ações do Supremo, né? Nunca questionou, e sempre teve muito alinhado no discurso, inclusive, né, da defesa da democracia, sendo deste ângulo, né, que é defendido pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Agora, vamos lá, barrou reformas importantes, com a privatização dos Correios, né? Quer dizer, você teve ali a CCJ, o grande articulador da candidatura do Rodrigo Pacheco, é o senador Davi Alcolumbre. A CCJ funcionou muito pouco durante o ano, quer dizer, então ali há uma espécie de operação tartaruga permanente, e aí já há um acordo do Rodrigo Pacheco para a permanência do senador Davi Alcolumbre. Obviamente tem os interesses do senador Renan Calheiros, que deve ser o líder da maioria no Senado, da reeleição do Rodrigo Pacheco. Então é o bloco do poder, não é? Que está em torno do Rodrigo Pacheco. Então, assim, outra característica da eleição do Senado que não tem proporcionalidade na mesa. São 11 cargos, não é? E quem ganha leva tudo. Então, o único estresse que pode ter nos próximos dias, até o dia 1º nessa eleição, é a composição da mesa, né? Então tem mais gente querendo cada uma daquelas posições do que posições disponíveis. Mas não acho que é um grande problema esse para ser articulado aí pelo senador Rodrigo Pacheco até o dia 1º. Até porque, viu, Schiller, é importante pontuar aqui, né, para explicar, você, claro, já sabe disso, o Cláudio acompanha sempre, mas o nosso ouvinte talvez não lembre, no Senado a votação é no papel ainda, né, não é que nem na Câmara que é eletrônica, né, cédula de papel. E lá no Senado também, primeiro se vota o presidente, depois escolhe a mesa diretora numa outra eleição. Lá na Câmara é tudo junto, né, então já vota, é como o eleitor quando vai para a urna lá, né, primeiro para a presidência da Câmara, depois os demais cargos da mesa diretora. Já que você tocou nesse critério aí da proporcionalidade, tem uma discussão interessante, né, sendo tratada por essa notícia do crescimento de votos aí do Rogério Marinho, que é o quórum, né, mínimo ali para instalação da sessão e também para eleição. Nenhum presidente do Senado foi eleito com menos de 41 votos, ou seja, há uma questão ali de legitimidade quando você tem mais da maioria dos votos para seguir no comando da Câmara Alta do nosso Legislativo Nacional. Você vê algum tipo de prejuízo, você vê algum tipo de discussão? Eu fui ver no regimento interno, não tem essa previsão no regimento interno de que é preciso ter os 41 votos na prática, mas é uma tradição que acontece. Podemos ter aí algum tipo de risco caso o eleito não tenha a maioria dos votos, ô Schiller? Olha, muito rápido, eu não vejo essa hipótese, viu, Pedro? Quer dizer, você pode ter uma eleição, quer dizer, há uma certa expectativa de que a eleição poderia ser levada para o segundo turno, não é? Então ninguém tem aí os 41%, os 41 votos, então pela tradição você teria o segundo turno. Então vamos lá, mas eu não vejo isso, quer dizer, o bloco do senador Rodrigo Pacheco, ele tem 50 votos, não é? Ele pode ter 50 votos. Se você somar os votos potenciais aí do senador Girão com o senador Rogério Marinho, você chega perto de, olha, com algum otimismo, perto de 30 votos. Mas como tem 91 votos ali, você tem quase 60 votos para o outro lado, né? Aliás, 81 votos, você tem 50 votos para o outro lado, desculpa, que é a matemática aqui. Então, essa é a conta, quer dizer, evidente tem um bloco de em torno de 15 senadores que não abriram explicitamente o voto ainda, então não se manifestaram ainda. Então dá vazão, digamos assim, um pouco essa retórica da campanha do Rogério Marinho, enfim. Mas eu não vejo isso, quer dizer, eu não vejo isso. Evidente, aqui para deixar claro um ponto, qual é a diferença? O ouvinte poderia perguntar, mas qual é a diferença entre essas duas candidaturas? Né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Né? A diferença é, primeiro, uma vem do bloco do Bolsonaro, a outra vem do bloco do Lula, essa é a grande diferença. Né? Supervisão do Supremo, essa é a outra grande diferença. O Rogério Marinho falou aqui na Band, a gente entrevistou ele, a gente acompanha as entrevistas, quer dizer, ele promete que, ele não diz explicitamente que vai tocar para frente processo de impeachment, de ministro e tal, mas essa pauta passará a ter maior probabilidade, vai passar a ser uma pauta da presidência do Senado. Né? Então, quer dizer, a CPI, por exemplo, dos atos do dia 8,
Com o Rogério Marinho vai para frente, com o Rodrigo Pacheco não vai para frente. Não interessa ao governo hoje marola nesse assunto. Quer dizer, por quê? Porque pode acabar envolvendo o próprio governo federal, esse tipo de investigação. Então essas são as diferenças. Outra coisa, o Rogério Marinho, ele é um reformista, né? Então ele comandou a reforma trabalhista, teve um papel ativo na reforma da Previdência, então essa agenda mais liberal, o Rogério Marinho sempre foi no Congresso um dos políticos mais liberais, mais pró-mercado, mais pró-reforma, né? O Rodrigo Pacheco nunca teve esse perfil muito claro, né? Então são diferenças. Agora, não vejo, viu, Pedro, acho que o Rogério Pacheco aí, eu não sei se o Cláudio concorda, o Rodrigo Pacheco caminha para uma eleição relativamente tranquila no Senado. Há um crescimento claro, viu, das intenções de voto, da candidatura de Rogério Marinho. Eu não sei se isso será suficiente, acho que não, para derrotar o Rodrigo Pacheco, mas talvez essa eleição vá para uma forma diferente, de uma espécie de segundo turno, alguma coisa dessa natureza, se for mantida uma terceira candidatura também, né? Isso também pode acontecer. O Rodrigo Pacheco sofre também forte oposição do lado de fora, do Senado Federal, que não tem nenhuma importância, mas de qualquer maneira serve ali para ajudar nesse clima, né? Há um abaixo-assinado naquela plataforma de abaixo-assinados, change.org, né? Que já aponta quase 600, caminha para 700 mil assinaturas. Pacheco não, é um abaixo-assinado contra a reeleição de Rodrigo Pacheco. Isso aí não dá voto, isso aí, ou pelo menos, eu não sei se tira voto, isso é que precisa ver, porque político não aguenta muito uma pressão, né? E do mesmo modo na Câmara, há outros fatores que ajudam muito ao favoritismo de Arthur Lira, que é um detalhe curioso, que é a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. Tem uma vaga dando sopa, uma vaga aberta com a aposentadoria da ministra Ana Arraes, e tem ali uma brigalhada horrorosa. Os caras estão ali, é vaga de deputado, então os deputados estão se pegando ali para ver quem é que fica com a vaga. Tem um sujeito, um ex-deputado de Minas Gerais, muito, muito querido dos colegas, Fabinho Ramalho, conhecido pelas festas e jantares que ele oferecia aqui frequentemente aos parlamentares. Ele está querendo muito isso, tem forte apoio do plenário, etc., que é essa vaga, mas o deputado Arthur Lira se inclina pela indicação de um deputado chamado Jonathan de Jesus, que é do Republicanos de Roraima. Não por ser Jonathan de Jesus, que é um deputado completamente desconhecido, não por ser de Roraima ou um estado do norte, mas por ter um forte respaldo de setores mais próximos do Bolsonaro. Então, é possível que isso acabe... o Arthur Lira está usando isso com muita habilidade, né, em favor da sua candidatura. Tem também a expectativa, ou a campanha da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que também está na fila pela vaga de ministro do Tribunal de Contas da União, que é um emprego dos sonhos. Os caras não fazem nada, ganham muito bem e vivem para sempre em uma belíssima mordomia. Vou aproveitar então que a gente está nesse assunto e colocar agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o que disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que foi o entrevistado de ontem no Canal Livre da Band. Cabe a ele ali. A função de Padilha é justamente fazer a interlocução entre o Executivo e o Legislativo. Primeiro, ele comentou a posição do governo nas eleições no Congresso Nacional. O nosso partido já declarou apoio à eleição do presidente Arthur Lira, declarou apoio à eleição do presidente Rodrigo Pacheco, e enquanto governo nós vamos acompanhar, acreditando que nós vamos ter uma ótima relação institucional, não só com quem vem a ser o presidente da Câmara, o presidente do Senado, mas também com todos os líderes, inclusive da oposição. Aquela era do presidente da República falar que queria fuzilar a oposição acabou no país. Alexandre Padilha também diz que acredita que temas como reforma tributária e o novo marco fiscal possam avançar agora nessa legislatura. Que a gente reduza os impostos para as classes mais pobres, para quem é da classe média, para quem vive da renda do seu trabalho, como também o marco fiscal, a chamada nova âncora fiscal que o Brasil precisa ter. É importante que a gente tenha uma regra que estabeleça qual é o tamanho do endividamento do país, como que ele pode se endividar, como que controlar essa situação,
para quem quer investir no país tenha segurança. E é claro, né, Fernando Schiller, que o ministro Alexandre Padilha, ainda mais agora, nesse momento, não vai comprar briga nenhuma com o Congresso Nacional. Na vida real, com a possibilidade muito clara de vitória de Arthur Lira e uma possibilidade não tão clara, mas provável da vitória de Rodrigo Pacheco no Senado, como é que fica a relação entre Executivo e Legislativo na sua visão, Schiller? Olha, acho que a frase do Alexandre Padilha ali nesse trecho foi clara, né? Ele já fez o ataque ali ao Bolsonaro, que ele estava servindo, vai fuzilar a oposição. Então, essa é a estratégia desde o início, né? Então, é isolar, né, o chamado Bolsonaro. E ele é o articulador político, imagina se não fosse, parece mais um fuzileiro naval ali na frente, metendo bala. Eu sempre acho engraçado, a gente brincou aqui na sexta-feira o negócio do paz e amor, né? Mas eu não tenho paz e amor nenhum, essa é a política, né? Chama o outro que vai fuzilar o adversário. Então, a política do governo no Congresso é a mesma política do governo geral, quer dizer, é isolar, é atacar o chamado bolsonarismo, vamos botar entre aspas aqui, porque seriam os apoiadores, né, o que vão ficar nesse bloco, ou vão fazer essa oposição, porque ali não tem negociação mesmo, a política é pragmática, né? Então não há um gesto na direção contrária, assim, bom, vamos tentar buscar algum tipo de entendimento nacional, algum tipo de diálogo mais amplo, não. Então é formar maioria, né? Na verdade, o que aconteceu com o Centrão na Câmara? Houve um descolamento do Arthur Lira e do Centrão do Bolsonaro. Eu me lembro quando a gente, no final do ano passado, a gente conversou com muitos membros aqui do Centrão, na Band, etc. E havia sempre nos bastidores já essa tendência, quer dizer, o Centrão iria para o governo, seja quem fosse o eleito, né? Quer dizer, o setor mais ideológico, que ele é mais forte no Senado, né, em função da bancada do PL, da eleição de muitos apoiadores do presidente Bolsonaro, que tem mais fidelidade, são mais, a gente chama identitários, né? Então você tem a Damares Alves lá em Brasília, você tem o senador lá do Rio Grande do Sul, senador Mourão, você tem o astronauta Marcos Pontes aqui em São Paulo, por exemplo, que tem uma ligação histórica mais orgânica com aquele grupo político. Quer dizer, com esse setor não tem conversa. Então o que o governo vai fazer é a gestão por maioria. A minha impressão, não sei se o Cláudio vai concordar comigo, Pedro, Sônia, Thaís também, quer dizer, a presença do Arthur Lira na presidência da Câmara, em último mandato, assim, que ele não pode ser candidato à reeleição de novo, é um incômodo e será um incômodo permanente para o presidente Lula. Por quê? Porque o presidente da Câmara tem a possibilidade de encaminhar ou não um processo de impeachment. Já tem 2 pedidos de impeachment lá, obviamente sem nenhuma plausibilidade, não faz nenhum sentido isso, o governo acabou de iniciar, mas nós temos tradição no Brasil de instabilidade, o governo começa a entrar eventualmente no processo de desgaste, eventualmente a economia não anda, e aí você começa com a pressão, né? E essa pressão vai fazer o Arthur Lira se transformar numa figura ainda mais importante, porque ele tem literalmente a chave do cofre ali, não é do cofre do dinheiro, mas é o cofre institucional do país. Então o governo vai ter que tratar muito bem o Arthur Lira, porque ele tem um poder muito grande, muito grande. Só sobre o Senado, só para dar um toque no que o Pedro colocou, que eu acho interessante, o que o regimento diz, Pedro, ali, é que tem que ter maioria. Então, se tiver 60 senadores para votar, tem que ter maioria, tem que fazer 31, né, se tiver 60 ali, certo? Mas não vai estar todo mundo, né? O voto é secreto, mas os senadores não vão deixar de votar na presidência da Câmara. Então, a tradição é por isso, porque todo mundo vota. Mas, teoricamente, tem que ter maioria simples ali, maioria simples dos presentes na sessão, né? Então é isso que diz o regimento, é no papel, a votação é secreta, então pode ter algumas traições, mas a tendência é que esteja todo mundo lá. E mesmo que haja um certo crescimento, há uma certa ideia de que, era bom ter um Senado menos alinhado com o governo, um Senado um pouquinho mais independente, a CCJ funcionando um pouco melhor e tal. A minha impressão é parecida com a do Cláudio. Eu acho que no frigir dos ovos tem muito pouco tempo ainda a articulação do Rogério Marinho. A tendência é a vitória do senador Rodrigo Pacheco. Agora, Schiller, tem mais um, assim, eu queria só a gente ficar prevenido com relação a essas coisas, né? Por exemplo, no próprio partido do senador Rodrigo Pacheco, há 3 senadores do PSD que não votam nele.
E também há muitos que os eleitores do Rogério Marinho não são apenas senadores bolsonaristas, são senadores que não gostam da atitude de várias atitudes do Rodrigo Pacheco, seja a atitude de engavetar quase tudo que recebe da Câmara, a tratar tudo com sem nenhuma pressa, sobretudo quando são pautas, por exemplo, de iniciativa do presidente da Câmara. Ele morre de ciúmes do Arthur Lira e tal, da influência, do poder do Arthur Lira, e tem gente que não gosta disso, e não gosta também da atitude subserviente dele em relação ao Senado, ao Supremo Tribunal Federal, considerando, afinal de contas, que o Senado como já foi dito por alguém, o Senado é o Tribunal do Supremo. Se tem um órgão que pode tomar alguma atitude, seja qual for, inclusive a de investigação ou de promover processos de impedimento, o único órgão é o Senado Federal. E o Rodrigo Pacheco, por ser advogado ainda atuante, não ele próprio diretamente, mas os seus prepostos, né, junto aos tribunais superiores, ele tem uma atitude absolutamente subserviente mesmo, né, ao Supremo Tribunal Federal. Isso também afasta vários eleitores dele. Enfim, ele é o favorito, sem dúvida nenhuma, absoluto, mas talvez não seja tão fácil a vitória quanto se pode imaginar. Aqui só uma observação interessante, né? Quer dizer, quem é o presidente do Senado é o presidente do Congresso, né, Cláudio? Então, caberia eventualmente ao presidente do Congresso uma palavra mais forte, no caso que a gente tantas vezes tratou aqui, deputados, por exemplo, banidos de redes sociais, por exemplo, nós tivemos. Agora nós tivemos um caso muito curioso, semana passada, aliás, no fim de semana, né? Houve um pedido de um grupo de advogados para que 11 deputados não tomassem posse. O que seria, na minha visão, assim, quase uma declaração de guerra institucional no país. Se o Supremo tivesse tomado uma canetada, basicamente cassado 11 deputados sem processo, sem passar pela Câmara, sem comissão de ética da Câmara, etc., na minha visão nós teríamos uma situação muito complicada. O próprio fato de que isso foi encaminhado já é um sinal meio amarelo, não é? Mas a Procuradora-Geral da República recusou, não é? Disse o óbvio, né? Cabe ao Congresso fazer esse juízo. Se algum parlamentar teve uma atitude considerada antiética ou que se enquadra em algum daqueles delitos passíveis de suspensão, cassação, algum tipo de penalidade no Congresso, cabe ao própria Casa, ao Congresso, tomar essa decisão. Mas o fato é que o senador Rodrigo Pacheco, durante esses 3 anos, quer dizer, ele não se manifestou sobre isso. Quer dizer, em nenhum momento, ele como presidente do Congresso, né, viu parlamentares serem banidos, censurados, etc., e ficou calado. Né? Então isso pesa, quer dizer, esse é o mal-estar de Brasília. Né? Pode ser que por aí você tenha esse abaixo-assinado, mas eu acho que isso tudo não terá força, digamos, para resolver a articulação muito pragmática que é feita no Senado e que, na minha visão, deve levar à sua reeleição. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista de sempre aqui conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, de olho na eleição no Congresso Nacional, quarta-feira em Brasília. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Boa semana. Grande abraço.